Vamos dar continuidade, então, agora com a aula da EBD. As irmãs aí têm feito um bom trabalho. Se você for lá no YouTube, o Lucas mostrou o livro, mas depois apareceu do seu lado, Lucas. Eu falei, olha que fantástico, né? Então, consulte lá no YouTube. Estamos debruçados no livro Ministérios de Misericórdia. Ele é dividido em duas partes. A parte fundamentação teórica e a parte 2, a parte prática. Estamos na segunda aula da parte prática. O capítulo 9 e o título da aula é Preparando o Solo para os Ministérios de Misericórdia. Então nós vamos orar, pedir sabedoria a Deus, entendimento. Quem perdeu os anteriores está gravado, então graças a Deus tem essa tecnologia para a gente se situar. Os que não receberam o material de apoio, já me procuraram alguns. Se ficou mais pessoas, me procurem, eu posso imprimir. É muito interessante para a gente depois ter isso em mente, ter fixado na geladeira, no local visível. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, abençoa esta aula, todas as outras que estão correndo, todos os professores envolvidos que prepararam as aulas. Que as almas atinjam o coração da comunidade, Senhor, com vistas na Tua glória e no crescimento da igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A metáfora, então, é a igreja como um solo, como lavoura. A gente vai observar que o ministério de misericórdia ele não vai ser rápido. É isso que o Tim Keller é bom. Tudo que a gente ouve desse escritor, pastor, teólogo, Timothy Keller é bom, porque ele procura ser bem realista com as coisas. Então, não vai nascer na pressa, né? Não vai ser assim rápido. A igreja precisa ser preparada para isso. Vamos aproveitar e quero pedir ajuda de alguém para ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 6 e 7, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Exatamente. Então aqui o próprio Paulo falando que a igreja é uma lavoura de Deus, né? Ele usa esses termos, a Bíblia é cheia de metáforas. Houve ali alguém que plantasse, alguém que regasse, mas o crescimento vem de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós e traga esse crescimento para a igreja, de se envolver, né, com o ministério de misericórdia. Ele aponta aqui no capítulo anterior 4 canais da misericórdia. A família nasce da família. O segundo canal de misericórdia é a igreja, porque ela pode alcançar mais pessoas, né? E ele coloca também aqui, interessante, obstáculos e resistência, né? O objetivo é identificar barreiras comuns. A apatia da comunidade é o primeiro deles que ele lista, né? Uma comunidade apática, sem vigor, né? Que não tenha vontade. Às vezes as pessoas, alguém que está motivado vai desanimar por conta disso. E ele diz também que não vai vir da liderança muitas vezes isso, vai vir de membros motivados, com o coração inclinados para a misericórdia. Então, não devemos deixar que a apatia de muitos, ela esfrie o coração. Se fosse assim, o testemunho que nós ouvimos do pastor Antônio Carlos semana passada, que eu citei lá, que eles têm na casa deles, na garagem, foi transformada num bazar. Então não foi ali, se ele ficasse esperando que alguém ali ficasse motivando alguma igreja por trás, começou com alguém falando de igreja e depois eles pegaram e abraçaram isso. Outra coisa que a igreja também fica com medo de custos. É óbvio que temos que ter um orçamento
para fazer algum trabalho social, mas não deve comprometer o orçamento já estabelecido da igreja. A gente precisa confiar em Deus, que moverá os corações e, de certa forma, de alguma maneira, vai acontecer. Na semana que vem, eu vou trazer aqui uma pessoa para falar sobre o ministério para-eclesiástico, mas começou com a atitude da igreja, começou com a atitude de alguém que via necessidade ali do bairro, da cidade de Hortolândia. Vai ser um exemplo bem próximo, né? Mas tudo isso vai envolver custos, né? Mas a motivação não vai vir de cima, é isso que o Keller fala, não vai vir dos líderes. Se ficar esperando somente isso, não vai acontecer, porque vai acabar perdendo ali a motivação, a pessoa que está nisso daí. E também, outra barreira que ele identifica é isso. Às vezes a igreja lança um programa pontual e não vai para frente. E aí alguém fala, mas alguém já pensou nisso no passado, mas não deu certo. Então tudo isso são barreiras comuns para iniciar o ministério de misericórdia. Eu quero ler com vocês Marcos 4,19, que vai ilustrar um pouquinho isso que eu estou dizendo. Vou pedir para alguém me ajudar também. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrentes formam a palavra, ficando ela infrutífera. Eu já ouvi vários feedbacks dos irmãos que, desde o início, né, o livro tem confrontado. Então é como se há um ânimo, né, Deus injeta um ânimo, mas pode ser que, do jeito que está nesse versículo, né, as preocupações desse mundo, eu tenho meus afazeres, e seus afazeres, óbvio que são importantes, muitos deles, né? Cuidado com manutenção, casa, carro, outras coisas, né? Mas pode ser que isso se torne também uma barreira para você não se envolver com os ministérios de misericórdia. E tudo que você ouviu aqui vai ali ficando, de certa maneira, esquecido, como acontece com todos nós. Não é uma acusação, mas é algo que a gente vê, eu vejo na minha própria vida, né? A gente vai definhando, vai esquecendo, coloca um monte de coisas na agenda. Então, essa é uma das coisas que podem sufocar tudo que a gente tem aprendido, tudo que a gente acha de interessante. Pensando nisso, né, que a motivação vem dos membros, né, são voluntários leigos motivados, e um grande erro, ele vai colocar na página 153, é achar que a liderança consegue impor de cima para baixo, de goela abaixo, o ministério, né, na igreja. É um engano. Os líderes, eles podem motivar e liderar por exemplos, né? Mas a Bíblia, ela vai ensinar que, principalmente em Hebreus 10, 24, pensemos em como estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Então, novamente, a gente está ouvindo essa questão de uns aos outros, né? Quem estava na pregação, está agora, estamos sendo desafiados a isso. E aí, como que a igreja local é motivada? A igreja local motivada não é algo que seja legalista, né? Se você não fizer, mas o principal canal, né, o modo mais eficiente que o Tim Keller fala, a verdadeira motivação, é ensinando a igreja o que a palavra de Deus fala sobre o ministério de misericórdia. Então, o instrumento principal para motivar a igreja é o culto, e que a gente aprende das pregações. Por isso que é estranho, irmãos, a gente estar ausente da igreja e achar tudo isso normal. Então, o ministério de misericórdia, depois vai ter uma pergunta lá do material de apoio, ele vai nascer do que Keller chama de corações evangelizados. Não vai ser de pressão moral.
quero que vocês me ajudem em 2 Coríntios 5,14, para a gente fazer a leitura. Então é isso que é a motivação, né? Alguém que não tinha culpa morreu por miseráveis pecadores. Essa deve ser a motivação, o Evangelho de Cristo, né? E aí eu até destaquei no livro, pensando na PIB de Montemor, pensando nisso que eu acabei de falar para vocês, que a igreja, o modo mais eficiente é ensinar a igreja o que a palavra de Deus fala sobre o ministério de misericórdia. O instrumento principal é o púlpito. Eu até escrevi na borda do livro que a PIB de Montemor ela não está na estaca zero. Então, ele diz aqui também, sugira pequenos grupos da igreja, estudem as provisões feitas em Israel em favor dos pobres, estudem os ensinamentos de Jesus e dos profetas. Ele vai citar Amós aqui. Tivemos recentemente a exposição de Amós, feita pelo Lucas. Então, nós não estamos nisso, né, na estaca zero. Os diáconos têm aprendido também, ou os candidatos aos diáconos, está acontecendo também um estudo específico, um treinamento específico, uma preparação específica para que homens e mulheres chamados ali por Deus para realizar a obra desse ministério também. Então não estamos na estaca zero. Ele diz aqui outra forma importante de motivar a igreja ao ministério de misericórdia pelo estudo de classe da escola dominical. É isso que nós estamos fazendo. Então, quando o presbitério se reuniu, eu lembro muito bem qual foi a decisão. Olha, temos aprendido doutrinas pesadas, né, fundamentos da nossa fé, como acabou de acontecer a classe, foi intercalada com essa, mas também vamos colocar o que a igreja deve fazer na prática, né? Então, graças a Deus, a PIB ela precisa avançar, mas ela não está na estaca zero. E aí outra coisa que ele fala de estimular, isso daqui agora eu vou propor aqui para vocês. Outra maneira de estimular as pessoas em favor das obras de misericórdia é pela observação direta de igrejas que exercem definitivamente seu ministério por meio de palavras e obras. Então, se a gente não está onde queremos estar, se nós estamos, vamos dizer assim, engatinhando ou dando os primeiros passos, nós estamos por ali, pode ser que dentro da igreja há pessoas que estão mais avançadas disso. Mas procurar uma igreja que já faz isso, né? Que já tenha algo planejado. Então, ele fala aqui para visitar, fazer uma visita a essas igrejas, né? Que já tem um trabalho avançado. Então, quem quiser ir comigo, eu posso até colocar no dia que eu for. Eu tenho entrado em contato, já faz um tempo que eu já falei com o pastor Norival, conversar com o pastor Claudinei Godoy. Pastor Claudinei, a intenção é trazê-lo aqui para em algum momento ele falar também para nós. Ele já foi missionário entre os ribeirinhos no Pará, ele já foi missionário em Cuba e hoje ele trabalha na região de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, cuidando de refugiados. Vocês viram lá no grupo, teve uma vez que a igreja que ajudou financeiramente, alguns irmãos ajudaram, acho que a igreja também, como igreja, entrou com valor. E tinha um rapaz que estava sendo trazido de Cuba pelos coiotes. O cinto já não tinha aonde fazer mais furo, tão magro que o rapaz estava, para prender as calças dele, porque todos os cubanos passam ali momentos terríveis com essa questão do regime de governo que que tomou o poder naquela ilha. Então o pastor Claudinei tem muita experiência. É esse o meu objetivo, né? De estar lá, aprender ali, ajudar de alguma maneira, motivar ali minha família, minha filha, para fazer isso. Né? A melhor forma, ele coloca aqui, de um cristão incentivar os outros na obra de misericórdia, é os presbíteros liderando pelo exemplo. Então ele vai citar
uma palavra em Pedro, uma frase de Pedro, né? Aqueles que lideram pelo exemplo devem persuadir pela beleza moral o seu estilo de vida piedoso. Então, a gente tem todos esses meios para motivar a igreja. Tem também, ele coloca uma parte específica aqui do capítulo sobre exibindo o coração de servo. E aí ele foca em Jesus, ele conta a história, né? Ele é cheio de intercalar com situações que ele passa, né? Ele diz que 2 rapazes de uma igreja começaram a ajudar os pobres, mas ao descobrirem que os membros ficavam incomodados, ele usa a palavra resmungando, porque os dois traziam pessoas indesejadas ali para o ambiente de culto, e falaram que os rapazes ficaram revoltados, né, furiosos, porque a igreja demonstrava ali a falta de misericórdia. E diz que a raiva deles, o ressentimento desses jovens, revelou um preconceito, e os dois também se igualaram àquelas pessoas, né? Eles faziam pouco caso dos que faziam pouco caso dos outros. Então, se a pessoa está envolvida com isso, não é para ela se sentir melhor, né? Não é para ela devolver ter a mesma atitude com desprezar aqueles que desprezam, né? Se Deus trabalhou na vida da pessoa, então a melhor forma de motivar a igreja ao ministério de misericórdia não é apelar para a culpa, né? Mas sim para a graça de Deus, apontar para a graça de Deus, conforme a gente leu em 2 Coríntios, o versículo anterior. Então, aqueles 2 jovens, eles não tinham paciência nem com o tempo soberano de Deus. Então, o ministério deles foi ineficaz. Ele vai citar aqui, quando ele fala exibindo o coração de um servo, ele vai citar Jesus o servo, né? Ele vai citar Jesus demonstrando misericórdia para aqueles que não mereciam misericórdia. Jesus era um rabi, e uma das passagens mais impactantes da vida de Jesus é em João 13:1 até o 14, que é a lavagem dos pés. Então ali, naquele contexto, os convidados estavam com calor e cansados, eles apreciavam ter os pés lavados antes da refeição. Mas essa tarefa era uma tarefa feita apenas aos escravos. E aí Jesus pega e lava os discípulos. Logo depois da primeira ceia, que é relatada em Lucas 22, 24 a 27. E os discípulos ali, depois da primeira ceia, queriam saber quem era o maior. E Jesus ele faz a pergunta: quem está à mesa ou quem serve? E aí Jesus diz que ele estava entre eles como quem serve. E a palavra que Jesus usa para servir é diaconeu, cumprindo a função de diáconos. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos, apesar da sua morte estar ali. Não, estar iminente, estar muito próxima, né? Estar passando aquelas angústias. Ele diz que o melhor remédio para quem está passando por uma aflição não é se sentir ali um coitado, sim servir. Jesus, né, deu esse exemplo ali. Então, quando a gente está sofrendo por algum motivo, a gente quer ajuda, quer consolo, né? Mergulhamos nas tribulações e queremos que os outros cuidem de nós. Então Jesus, ele diz que Jesus amou sem sentir pena de si mesmo, né? E Jesus amou apesar deles não merecerem. Ele sabia quem que estava para ser traído, e mesmo assim, isso foi para mim, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, até brinquei com a Sheila, né? Estou apanhando do livro, né? E nesse tópico que ele usa, tendo um coração de servo, ele conclui que o cristão não é credor de ninguém. O cristão, e ao contrário, as pessoas entram nas igrejas hoje se vitimando. Ai, por que você saiu daquela igreja, fulano? Ou fulano? Porque ninguém dava muita atenção para mim, ninguém olhava para mim. Ele está sendo o quê? Um credor, está cobrando.
Mas ele diz que o cristão é devedor de todos. Olha como que muda radicalmente. Toda vez que a gente adentrar aqui, temos que lembrar que o reino de Cristo é um reino de ponta cabeça. Então, ele viu, né, se o cristão, a palavra significa um pequeno Cristo, ele deve ser um imitador. Então deve levar essa questão como: o que eu preciso servir? Quem eu preciso servir hoje? Então, é isso que ele trabalha bastante, né? Adotar essa mentalidade, mesmo que a sua igreja não adote isso, você adotar essa mentalidade de ser servo. Então não precisa, né? Alguns acham que precisam, é óbvio que consultar algum líder é importante. Olha, o que eu posso fazer, qual é a melhor, onde que eu posso me encaixar, onde que eu posso servir. Eu conto para os irmãos sempre uma história de um rapaz que era virado, né? Viciado em drogas, e ele realmente se converteu quando ele falou: pastor, o que eu preciso fazer? E ele contou que tinha uma conferência na igreja. O pastor falou: irmão, preciso que alguém fique trocando galão de água, porque muitas pessoas vão entrar e sair. Ele falou: pronto, ali encontrei, Deus respondeu a minha oração, porque eu saí de casa orando, perguntando o que eu deveria fazer. Esse é um remédio para aqueles que se tornam críticos e orgulhosos, né? Com os que são aparentemente menos compromissados, né? Outro ponto que ele coloca muito interessante aqui é de identificar os amigos da misericórdia. Então, encontrar pessoas, né, que tenham as mesmas atitudes, né? Descobrir pessoas na igreja que são amigos da misericórdia. Aí eu lembrei de um casal aqui da igreja. Onde encontraremos essas pessoas? Aí o que diz aqui? Algumas virão de cursos e estudos oferecidos pela igreja. Geralmente aquelas que querem muito fazer alguma coisa depois que a parte teórica terminou. Então, se envolver com pessoas, né, que estão em busca de outras pessoas, em busca, que estão atentas, né, para esse trabalho, para as necessidades das pessoas. E esse grupo pode se organizar e fazer esse trabalho também. Juntar as pessoas, né? E trabalhar. Isso daí tudo faz parte de preparar o solo. A segunda etapa, o solo foi fertilizado, ele está usando isso na igreja como um jardim. Você descobriu os amigos da misericórdia, a liderança da igreja aceitou o desafio, o pessoal tem mostrado interesse. Aí ele diz: vamos para a segunda parte, você está pronto para revolver o solo. É preciso escolher um responsável por isso, do grupo de amigos. Ele dá exemplos aqui, que ele pega de um relato, né? Tinha um grupo Barnabé. O grupo surgiu a partir de uma classe de estudo e organizou-se com o seguinte propósito: estimular a implementação do Ministério de Compaixão na igreja por meio de identificação e comunicação de necessidades, exemplo pessoal, esforços coordenados de grupo, esforços coordenados na igreja. Então ele fala da parte de organização aqui. Em primeiro lugar, a igreja precisa, esse grupo, né, precisa desenvolver as estruturas básicas para atender às necessidades. E aí ele fala aqui em banco de serviços, né? Um fundo beneficente, dinheiro e também um banco de serviços, que seria um registro das habilidades profissionais dos membros da igreja. Alguém organizar isso daí, vocês veem que é uma maneira organizada, não é algo não pensado, né? E aí não comprometer o orçamento da igreja, ele deixa isso óbvio, né? Não pedir o dinheiro do orçamento da igreja, a igreja de alguma maneira faz isso, né? Sempre solicita algo necessário, além do que os irmãos já contribuem, porque existe uma responsabilidade de não gastar, a igreja precisa honrar os seus compromissos, ela precisa ter um orçamento fixo ali.
e ela guardaram dinheiro para isso. Então tem, às vezes as irmãs fazem isso. E respondendo à pergunta, como que é possível desenvolver esse recurso? Ofertas individuais destinadas a esse fundo e de ofertas regulares. Às vezes ele diz que, de início, só os amigos do ministério se comprometem com a ajuda, mas ele cita aqui um homem na história da igreja, João Calvino, ensinou que celebrar a ceia do Senhor, a igreja deve recolher oferta aos pobres. Então, já faz de alguma maneira. Eu lembro sempre da Jo e da Edna, sempre colocando lá no grupo: traga o seu alimento. O seu alimento é para isso, para a oferta dos pobres. E quando você trazer esse alimento, não traga algo vencido, algo, parece ser muito óbvio, né? Mas traga algo bom que você utilizaria para você mesmo. Mas não deixe de trazer. Não custa para nós, né? Vamos intensificar isso, né? Então nós já temos aqui no nosso meio alguns amigos da misericórdia. Busque eles, né? Às vezes não é possível doar o dinheiro, às vezes alguém ganha uma cesta básica do trabalho lá e junta com o da esposa ou com o de outro, ou a família pequena, de alguma maneira está ali sobrando. Doe principalmente, e isso é feito aqui quando celebra a ceia. Se preferir também fazer o Pix, tem ali os canais necessários, né? Destina, né? Coloca um comentário ali, mas sempre faça isso como algo a mais para não comprometer o orçamento da igreja. Então, por isso que muitas igrejas têm esse costume, e também vem lá de 2 Coríntios, né? Então isso não pode ser esporádico, tem que ser sempre, né? Outra coisa que ele fala também é o banco de serviços, né? Além do fundo financeiro, fundo de misericórdia, o banco de serviços. Às vezes tem sempre algum irmão hábil, né? Que tem a capacidade de consertar o móvel, arrumar, ajeitar ali fazer algum serviço de reparo domiciliar. A gente precisa ter isso estruturado. Se Deus está te chamando para isso, para organizar isso, fala: eis-me aqui, Senhor, estou apto para isso. Lembra que a igreja, ela é feita para... A gente entra para perder, não para ganhar. Se a ideia é de ganhar, está na igreja errada, né? Não é a igreja de Jesus. Não estou dizendo nem na de Montemor. Não é na igreja de Jesus. Se essa igreja faz isso, ela está contra a palavra de Deus. E aí ele também, ele conta o exemplo aqui, né? Alguém puxava uma lista de membros que poderiam fazer o conserto de alguma coisa, fazer o transporte para alguém, às vezes ir no supermercado com algum idoso. Eu percebo isso com relação à família da Sheila, né? Agora que o pai faleceu, precisa ali de alguma ajuda. Então a igreja deveria alcançar isso daí. Uma das melhores maneiras, né, da igreja pregar o evangelho é ajudar, de se aproximar das pessoas, né? De mostrar que não é só teoria. Tudo isso faz parte da organização. Outra coisa que ele fala assim: às vezes a pessoa, ela passa por uma dificuldade, mas ela tem um certo orgulho, que ele vai dizer aqui, que chamamos de timidez ou vergonha. As pessoas são humildes o bastante para servir, só que elas são poucas humildes o suficiente para serem servidas pelos outros. Então a tarefa é difícil, mas é necessária, né? Estar perto das pessoas, conversar regularmente com líderes de estudo bíblico, que está ali em contato com as pessoas. Tal pessoa está precisando, né? Várias vezes as irmãs me perguntaram, né? Tem alguém lá no Nova Alvorada precisando de cesta básica? Então elas faziam muito esse trabalho aí de tentar identificar, né? E também ele dá alguns exemplos, né? O cartão de necessidades, tem cartões espalhados no banco, se a pessoa precisa anotar, e manter também uma pesquisa intencional na comunidade, verificar se todos estão sendo atendidos, né? Se está tudo correto com as pessoas. Então ele orienta a igreja a agir e não reagir. Então a igreja deve agir em vez de reagir às necessidades. Então
se antecipar a isso, verificar, né, estar atenta a tudo isso, estar com a antena ligada. E aí ele traz assim, para não atirar para todo lado, estabelecer alvos, né? Ele traz listas e listas grandes aqui, eu vou citar uma delas, né? Como organizar, né? Estabelecer alvos, tipos, graus, concentrações. Então, os americanos são bem sistemáticos nisso, né? E aí ele cita um versículo bíblico, né? Coloca a referência de um versículo bíblico e coloca assim, como poderia ajudar os pobres, né? Sem teto, alcoólatras, dependentes químicos, deficientes mentais, trabalhadores imigrantes, trabalhadores pobres, desempregados e analfabetos. Então, a lista aqui tem 2 livros, 2 páginas aqui, só falando disso, né? E nesse sentido da igreja estar atenta, ele também coloca para a igreja se aproximar de instituições de assistência social, pegar censos, né, na prefeitura, subprefeitura, secretarias municipais. E aí eu cheguei aqui, quando eu bati o olho aqui, estava preparando a aula, diretores de escolas públicas. Apesar da Sheila não ser diretora, eu cheguei ali diante dela e falei assim, Sheila, várias vezes você me disse das necessidades da região da escola que você está inserido. E eu falei assim, quais as necessidades daqueles alunos? A maioria deles, né, as outras professoras que estiverem aqui, eu sei que tem bastante lá na escola dominical, podem também se manifestar, mas a maioria das escolas públicas só tem a família, ela é um nome monoparental, só tem o pai ou a mãe. Na maioria das vezes é a mãe que cuida do filho. A gente deve ficar atento para essas coisas. Então o cristão não é aquele que está cochilando, é um agente do reino de Deus atento às necessidades, né? Então quando ele coloca aqui, ele fala para pedir ajuda para os diretores de escola, verificar isso que eu acabei de falar, absenteísmo escolar, delinquência, pais incapazes de educar os filhos, abuso de drogas e álcool. Que mais aqui? Famílias que não oferecem alimentação. Então, muitas das vezes, o que acontece no período das férias escolares? A escola abre para fornecer alimento para os filhos, cuidados com a saúde dos filhos. Isso daí é o que mais tem. Piolho no cabelo das crianças. Crianças mal cuidadas. A gente vê bastante. É difícil ver, né? Os nossos filhos vêm para a igreja com o cabelo cheirosinho, bonitinho, brilhando, porque usam shampoo. Graças a Deus, né? Deus abençoa os irmãos que podem, mas tem muita gente do nosso lado que não tem condições disso daí. Então tudo isso a gente está trazendo para despertar na igreja a ação. A gente pensa muito na primeira necessidade, que é a alimentação, mas tem uma série de coisas aí por trás também quando a gente dá foco nesse assunto, né? Abuso infantil, tem tanta história só dessa época. E eu perguntava, Deus, por que a minha esposa sofre muito com isso? Mas por outro lado, eu pensava, o Senhor está chamando ela para ser agente do reino de Deus nesse bairro aí, nessa escola, né? Se Deus está no controle da nossa vida. Então, uma coisa que a gente pensou, Alberto, eu lembrei de você. A gente já confabulou várias vezes, né, que Deus ajude a gente a tirar isso, né, do papel. Adolescentes que necessitam de reforço escolar. Então isso vai ser falado na próxima semana, quando a gente falar de ministérios além da igreja, né? A gente vai tocar um pouquinho nesse assunto. E aí a pergunta surge, né? Existem instituições particulares ou organizações não governamentais atendendo a essas necessidades? Há uma lista disponível delas? Quais necessidades são mais negligenciadas pelos serviços existentes? Quais necessidades nossa igreja poderia atender? Mais uma vez eu falo para vocês, a PIB de Montemor não está na estaca zero, mas ela precisa avançar. É a interação com a comunidade, né? A igreja não existe como um sanguessuga, ela existe como uma serva de Deus nesse mundo caído, nesse mundo de caos, para devolver a dignidade, né, um pouco dos seres humanos.
tem muitas coisas que a gente poderia fazer aqui. Ele fala assim, ele dá muitos exemplos, né? De como não deixa faltar exemplos, né? De procurar as pessoas, de ir atrás das pessoas, né? Para que a igreja possa fazer. Então, isso faz parte do revolver o solo. Então a gente talvez está aqui fazendo um diagnóstico da igreja, da parte que eu conheço. Já existe alguma coisa, os presbíteros fazem essa questão de fertilizar, mas agora a gente precisa revolver esse solo, levantar pessoas, né? Então, no material de apoio aí de vocês, eu deixei algumas coisas, né? Perguntas para discussão. Por que a gente cai, né? Muitas igrejas caem na tentação do remédio rápido em vez de preparar o solo. Talvez pela falta, pela ignorância, né? De querer fazer logo, de ser afoito, de querer fazer de uma maneira assim, vamos fazer sem pensar muito. Qual dessas resistências, apatia, medo de custos ou foco interno, você percebe mais forte em nossa comunidade? Alguém quer contribuir? A gente viu que tem essas resistências, né? Citadas pelo autor: apatia, medo de custos, o foco interno é voltado somente para as pessoas da igreja. Alguém quer ajudar nisso? O que a gente percebe, a nossa percepção mais forte aqui na filha de Montemor? Não somos perfeitos, irmãos. Eu ia perguntar, mas Sim. assim, ó, essas atitudes, essas ações, elas teriam que ser tomadas individualmente, no grupo, como seria isso? Ela começa no indivíduo, mas se ele encontrar pessoas também, eu duvido que uma pessoa só está com vontade de servir aqui, e elas se organizarem para isso. Não, eu pergunto assim, porque senão fica assim muito aberto, né? Sim, Você sim. fala assim, fica aberto, então eu não posso pensar de um jeito, eu vou assim, Sim. de outro. Agora, então a gente precisava fazer assim, um foco, Sim. né? A questão que eu entendo aqui, aqueles que estão com o coração inclinados para isso, procurar quem também está. Às vezes a conversa de café tem que estar numa comunhão, né? Eu quando eu quero me envolver, eu procuraria, é o que eu falei, Edna e Jô. Irmãs, eu quero ajudar. Como eu posso ajudar? Como que a gente pode se organizar? Como que vocês se organizam? Vocês precisam da minha ajuda? Estou disponível. O irmão Antônio também já se disponibilizou algumas vezes alguém tem algum móvel, alguma coisa, alguma papelão, reciclagem, alguma coisa para doar? Estou disponível também. Coloco no carro e aconserto se alguém precisar. Então, assim, ele sempre vai falar assim, não espere da liderança, né? Seja você o líder, né? É óbvio que você vai chegar em algum líder e vai falar assim, vai em frente, meu irmão. Duvido que vai falar, não, pare, eu quero organizar isso. Numa empresa, quando a gente dá uma ideia, a gente se torna responsável por ela. Não é assim? Eu tenho ideia de fazer algo. Parabéns, siga em frente. Não esperar assim, se Deus está tocando você, não espere, pode agir assim, sozinho, mas sempre procure mais pessoas que queiram agir de maneira intencional. Espero que eu respondi, né? De que maneira a exposição contínua da palavra, a palavra pode amolecer o solo do coração? A palavra de Deus, ela vai lá no profundo, né? À medida que a gente vai ouvindo, a gente vai falando, meu Deus, eu me encontro nessa situação, Senhor, me ajude a me mexer, a fazer isso, né? Ela traz isso, a evidência, né? Nós somos achados em falta diante de Deus, isso mexe com o nosso coração. Os presbíteros, quando oram uns pelos outros na hora de trazer a palavra, falam, né, que o meu coração o coração da igreja seja ferido. De alguma maneira é assim. A gente ouviu exposições em Amós, viu bastante sobre a justiça social, sobre a justiça social e o culto a Deus.
eles cultuavam, mas não cuidavam dos pobres, então Deus não aceitava o culto deles. Imagina a gente ouvindo isso. Então a gente tem ações práticas, né, de iniciar, né, o que parece mais viável em nossa realidade. Então, procurar amigos da misericórdia foi um exemplo disso que ele citou. A igreja também ela tem equilibrado nesse cuidado quando fica sabendo que alguém dentro da igreja precisa. Então talvez temos ajudado nessa questão de suprir alimentos, mais os de fora, porque talvez a igreja não precise. E é isso que também a gente ouviu, né? Liderar pelo exemplo eu vou tomar essa atitude, eu vou fazer isso, eu vou estar envolvido. E a última, né? Quais pequenos passos podemos começar ainda esse mês? Então a gente vê, no material de apoio que eu mandei para vocês, né? Ele traz aí um resumo de tudo que a gente viu aqui, de todas essas situações, né? A motivação verdadeira não é por culpa, mas é o Evangelho que vai trazer para nós. Então, a gente vê várias coisas aí. E aí tem umas perguntas que eu quero perguntar para vocês aí. Espero ter abordado tudo, para a gente caminhar para o encerramento. Qual é a principal fonte de motivação para os ministérios de misericórdia que Keller coloca? Aí tem a pressão moral, as necessidades externas, corações transformados pelo Evangelho ou recursos financeiros? Uma pergunta, me ajudem aí. Qual que é a principal motivação? Coração transformado pelo Evangelho, exatamente. Agora, o verdadeiro ou falso? Quais são 2 das 5 ações práticas sugeridas por Keller? Exposições breves e pequenos grupos, verdadeiro ou falso? Fica uma resposta aberta, né? Então, pode ser usado isso, né, para pequenos grupos, mas com certa frequência. O Keller ele defende que devemos cuidar apenas dos crentes e ignorar os não crentes. É falso. Ele ensina que os projetos rápidos e grandes eventos são o caminho mais seguro para implantar os ministérios de misericórdia. É falso. Ele vai dizer que é um caminho longo, né? Uma exposição contínua da palavra, preparar o solo. Qual é a metáfora usada por Keller no capítulo 9? Construção, jardim, cidade, família. Jardim. Então é isso, irmãos. Está aberto aqui para perguntas, observações. Então vocês veem que a igreja, de certa maneira, ela participa, né, com a contribuição exclusivamente dos irmãos. Né? Não tem ajuda externa aqui a igreja. Né? Depende da comunidade se ajudando. E aí muitas vezes é direcionado para a igreja. Às vezes a pessoa tem uma renda, mas aí por motivo de alguma doença, a gente sabe que remédio gasta. E aí talvez a igreja entre com isso, né? Com uma ajuda com alimentos, porque a gente sabe o quanto que sobe e quanto que está caro também a alimentação. A gente era parte da ação social, né? Você não vive. E a gente fala assim, a igreja é muito generosa nos alimentos. Não somente da precisamos, da família, dos membros, é só procurar, a gente direciona, né? Isso aí. Procurem a Jo Irmã Ed nas Amigas da Misericórdia da Filha de Montemor. Então se junte a ela. Aí precisamos dos homens também para acordar, assim, vamos fazer um tirão. Só ajuda a carregar a cesta. Ajuda a carregar, transportar, precisa de ajuda, muitas vezes levar até a Americana. Decidem não para a Pelo menos 6 vezes ao ano, então vai para a Americana, que bom. Mais alguma coisa, irmãos?
tem, e também o trabalho de jardinagem. Eu vejo o jardineiro lá na empresa, todo dia de manhã ele está molhando lá. Todo dia. É um trabalho contínuo, sem fim, né, Bruno? Todo dia tem que cuidar para que o solo seja molhado, para que haja crescimento. Então, é sem fim. Eu diria para vocês que no reino de Deus há sempre vagas para quem quer trabalhar. Há vagas, né? Se voluntarie, né? Diga para Deus que você quer estar e se envolva. Tenha a atitude de servo, né? Senhor, eu estou aqui para servir. Mais alguém? Silvânia? Para começar na questão do jardim, né? Sim. E aí tem que ter coragem, para lá, para arrumar, aí depois devagar, conhecer, saber onde vai ser o melhor para começar, né? Essa ideia. Isso, é isso mesmo. Então, depois de essa parte, Tem muito trabalho pela frente. Lembra, a gente tem que lembrar, irmãos, que até o próprio culto, a palavra servir na Bíblia, ela está relacionada muitas vezes ao culto. Deixe o meu povo ir para que me sirva, em Êxodo diz. Esse servir é um culto. Quando Josué fala, Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, cultuaremos também. O serviço e culto, eles andam juntos, né? Então, o homem foi colocado no jardim para cultivar e guardar. A gente percebe que o pecado vem e destrói tudo. Deixa um terreno baldio, né, o pecado. Deixa um terreno sujo, né, vai crescendo, aqueles matos, aquela coisa feia. É a mesma coisa, a parábola, a metáfora, ela se complementa nisso daí, de cuidar desse jardim. Então nós somos chamados de certa maneira, a restauração da criação. O cristão é aquele que lida com o mundo caótico, mas com a perspectiva assim, de que Deus está restaurando todas as coisas. E um dos instrumentos para restaurar é você, sou eu, esse mundo caótico. E a gente vai ter muito trabalho, né? Por isso que a gente cantava, né? No serviço do Senhor eu sou feliz. Então é isso, vamos orar então? Grande Deus, nos ajuda, Senhor, a não desanimarmos, ó Deus. Que o Senhor seja o nosso ânimo, nosso combustível, que a nossa vida transformada e redimida diante do Senhor seja o combustível, ó Deus, para cuidarmos, ó Deus, do nosso lar, daqueles que estão ao nosso redor, da nossa igreja e do mundo caótico, ó Deus, que clama, Deus, que geme, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Obrigado por o Senhor usar grandemente já a PIB Montemor nesse sentido e nos ajuda a expandir, ó Deus. Se esse é o nosso chamado, levante pessoas que mobilizem serviços, trabalhos e que sejam incansáveis, ó Deus, da saúde, da sabedoria, da alegria de te servir, Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe.